Pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. De uma forma muito simples, eu vou desvendar aqui com vocês muito sobre essa guerra no campo espiritual que eu e você enfrenta todos os dias. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu curtir, o seu comentário. É muito importante que você interaja com o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante, importante e ofereça a mais pessoas. Então, muitas pessoas vão ser alcançadas porque você engajou nesse vídeo. Então, faça a sua parte, tá bom? No reino dos céus, que é comentar muito, deixar o seu curtir, enviar para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Participa dessa obra junto comigo, eu te peço em nome de Jesus. E você que não me segue nas minhas redes sociais, o Instagram tá aqui aparecendo, ó, Kelly Salles Oficial, e a página do Facebook Ministério Kelly Salles, tá bom? Lá no Instagram, gente, a gente tá todo dia junto, criando uma amizade bem verdadeira, bem sincera, mais próxima, tá bom? Eu respondo todo mundo que eu consigo responder lá, e tem bastante conteúdo espiritual e interessante e engraçado também lá pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar é que você está em guerra. E tem muita gente que não sabe que está em guerra, que ignora o fato de estar em guerra, que não entende, que não acredita, né, que o mundo espiritual ele é tão envolvido com o mundo natural, com tudo aquilo que você está vivendo aí na sua vida. O mundo espiritual tem tudo a ver com o que está acontecendo na sua vida. Tem pessoas que acham que a guerra, que só estão vivendo uma guerra espiritual no momento em que elas estão passando por algum tipo de luta, no momento em que as coisas na vida dela estão saindo do controle, aí elas pensam assim, eu estou em guerra espiritual. Pessoal, a gente está em guerra espiritual todos os dias, diariamente. Independente se você acredita nisso ou não, independente se você ignora, finge que não está acontecendo, independente se a sua igreja fala sobre isso ou não, se o seu pastor te prepara para isso ou não, isso não vai fazer com que a guerra deixe de acontecer. Não, a guerra continua, ela é real e ela só vai terminar no dia em que você morrer ou Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aí vai terminar a guerra. Enquanto isso, nós estamos participando dessa guerra sim. Somos soldados, independente do lado, tá? Que a gente tá participando. Às vezes você tá do lado do inimigo ou tá do lado de Deus. Mas independente disso, você é um ser humano, então você é inserido nessa guerra, querendo você ou não. Bom, a gente precisa entender que para esta guerra espiritual, nós precisamos de 3 coisas muito importantes, certo? Armas, como em qualquer guerra, tá, gente? Armas, estratégia e conhecimento. Conhecimento do nosso exército, conhecimento do inimigo e conhecimento do território onde nós estamos lutando. Tudo isso faz com que uma pessoa vença, né? Uma nação vença uma guerra. Armas, estratégia e conhecimento. Nós vamos falar dessas 3 coisas. Armas têm que ser armas espirituais. A palavra do Senhor diz que as nossas armas precisam ser espirituais para que a gente vença essa guerra. Armas espirituais, gente, muito simplificadamente, eu vou dizer aqui para vocês, são as nossas atitudes espirituais, tudo aquilo que é voltada para o espírito, né? Que é a oração. A oração, quando eu falo em oração, pessoal, não é que você tem que ser aquela pessoa que tem uma maratona de oração, que você, nunca consigo ter essa maratona, eu vou perder essa guerra. Não é isso, tá? Oração é conversa com Deus. Conversa com Deus é intimidade, é relacionamento, é amizade. Então você tem que ter uma vida de amizade com Deus. Uma vida de oração, gente, é você lembrar de Deus em todos os momentos da sua vida. Você está dirigindo o seu carro, quando você está com uma luta, alguma coisa aparece na sua frente, você recorre a Ele. Você sabe que Ele é real, que Ele existe, então você fala com Ele. Não necessariamente você vai ajoelhar para falar com Ele, você vai ter ali o seu horário de oração. É bom que você tenha isso, é ótimo, é maravilhoso. Mas o importante, quando eu falo de oração, é você ter um relacionamento com Deus, é você conversar com Deus. Deus, ele quer se relacionar com o homem, ele quer ter intimidade, relacionamento, amizade com o homem. E isso se dá através, principalmente, da oração. Uma outra arma espiritual que a gente tem é o louvor. Tem muita gente que acha que o louvor não é arma espiritual de guerra espiritual, mas é sim. A Bíblia mostra lá no Velho Testamento, em vários momentos de guerra, que Deus fez uso da música para vencer os seus inimigos, né? Toque a buzina. Então, o louvor, sim, ele é uma arma espiritual, tá certo?
coisa que o teu inimigo odeia é que quando você estiver passando por uma luta, por uma prova, que você estiver assim numa fase onde acertou um tiro em você, né? Dentro da guerra espiritual, você foi atingido por alguma coisa. Você levanta um louvor, uma adoração a Deus. Isso acaba com o teu inimigo. A palavra do Senhor também é algo muito importante, né? Você vence o diabo pela palavra, então a palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, tá? E mais uma vez, eu sou contra essas práticas religiosas que colocam você num processo de obrigação em fazer aquilo que você tem que fazer. Não. Eu acredito que você tem que comer da palavra todos os dias, você tem que ter fome e você tem que, né, fazer uso desse pão e comer ela todos os dias, tá? Você precisa se interessar pelo que está escrito, você precisa se interessar em conhecer o Deus que está escrito sobre ele aqui nessa palavra. Então, você comer da palavra todos os dias, se alimentar da palavra, fazer estudo dentro da sua casa, sabe? Puxar no Google, na internet, tem tantos estudos, tem tantos aplicativos que você pode fazer estudo da palavra. Nós não temos realmente motivos para sermos ignorantes quanto ao que está escrito na palavra. Então, a gente pode sim, todos os dias, estudar um pouco da Bíblia, nem com um versículo você pode todos os dias estudar na sua casa, para você se fortalecer na palavra. Quando você estiver de frente do seu inimigo, isso vai fazer toda a diferença. E também nós temos o jejum, que também é uma arma, né, muito poderosa espiritualmente falando. Eu já fiz um vídeo, o anterior a esse, é sobre o jejum, então se você não assistiu, volta lá no vídeo anterior, que fala sobre o jejum e quanto ele é importante numa guerra espiritual. Porém, o que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo, que eu quero esclarecer nesse vídeo, que muita gente não sabe, mas vai saber a partir de agora, é que todas essas armas espirituais que você tem na sua mão para você guerrear nessa guerra espiritual, todas elas são para fortalecer você. Elas são para te fortalecer. Sabe por quê? Porque a guerra, ela já foi ganha. É isso mesmo, a batalha já foi vencida. A Bíblia fala que Jesus lá na cruz do Calvário, ele já venceu o mundo, ele já venceu essa guerra, ele já destruiu o nosso inimigo. Você tem noção disso? Se a gente começar a pensar a respeito disso, do que a palavra diz a respeito dessa batalha, você vai entender que, na verdade, o que você precisa fazer é chegar até o fim da guerra vivo, espiritualmente vivo. Poxa vida, Kelly, se a guerra já foi vencida, então acabou, é muito fácil. Fácil não é. Enfrentar um campo de batalha, tiro, bomba, comendo solto em cima de você, é fácil? Não é fácil. Mas, se você sabe que, independente do que aconteça dentro daquela guerra, se as bombas atirarem em você, acertarem você e realmente matarem o seu corpo, ainda assim você venceu a guerra. Então, isso torna essa guerra muito mais fácil do que se nós tivéssemos que vencê-la, tá? Então você vai ter que suportar a guerra, você vai ter que vivenciar a guerra, e isso é difícil, porém você sabe que você já venceu a guerra, você sabe que o seu Deus já venceu a guerra. Então todas essas armas espirituais que eu coloquei aqui para você, oração, leitura da palavra, jejum, tudo isso não é para você ganhar a guerra, porque a guerra já está vencida. É para você conseguir chegar até o final e ganhar a coroa, né? A vitória, tomar posse junto com os que venceram e realmente vivenciar a grande vitória que vai ser o céu, onde nós estamos aguardando, um céu onde não vai ter luta, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter choro. Esse céu já foi conquistado para nós por Jesus, gente. Então o que a gente precisa é vivenciar a guerra e não nos perdermos durante a guerra. E para não nos perdermos durante a guerra, o que a gente precisa ter? Estratégia e conhecimento, né? Além das armas, né, que vão nos fortalecer para a gente poder chegar até o fim da guerra, a gente vai ter conhecimento e estratégia. Isso anda muito junto, conhecimento e estratégia. Por quê? Você precisa conhecer o exército que você participa, você precisa conhecer o exército do teu inimigo que está lutando contra você e você precisa conhecer o território onde você está lutando. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que já teve algum contato com algum militar sabe, né, que durante a guerra, até filmes de guerra, a gente entende que ter conhecimento do nosso exército, ter conhecimento do exército do inimigo e conhecimento do território é fundamental para que você chegue no final dessa guerra, que já está vencida. Então, quando você conhece o seu exército, você entende
quem está batalhando por você? Quem é o seu general? Quem é o capitão? Quem é que está na frente dessa batalha? Quem é o Deus que você serve? Você precisa conhecer esse Deus através da palavra para que você entenda que, primeiro, essa guerra já está vencida. Segundo, que você vai vencer. Se você for fiel a Ele até o fim, você está garantida a sua vitória. E você precisa entender que esse Deus, ele não é um Deus covarde. E aí eu me lembro de um hino, gente, que a gente canta na igreja, muitos de vocês conhecem, chamado Covardia. Eu não sei se vocês conhecem um hino chamado Covardia, mas esse hino, toda vez, há muitos anos, desde que ele foi lançado, toda vez que ele toca dentro da igreja, que as irmãs cantam, que os jovens cantam, que alguma igreja canta, eu não consigo aceitar a letra desse hino. Isso não foi algo que eu vi agora, que eu estudei, não. Foi algo que sempre me incomodou. A letra do hino sempre me incomodou. O nome do hino é Covardia e ele diz assim: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Não sei se vocês conhecem, não posso cantar muito hino, senão acaba entrando os direitos autorais aí, mas quando cantava essa parte, que enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus, eu sempre me sentia assim, tipo assim, não dá pra entender que enquanto eu adoro o meu Deus que tudo pode, que tudo vê, permite que o meu inimigo, que realmente é um covarde, acerte um dos meus. Isso eu nunca aceitei desse louvor. Essa letra, eu sempre me causou uma indignação, porque, gente, eu não consigo ver o nosso Deus, como um Deus que não antevê o ataque do inimigo. Ele anteveu, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele é todo poderoso. O nosso inimigo não é páreo para nós, gente. E aí, ele fala que enquanto eu estava adorando a Deus, o inimigo vai acertar um dos meus. A gente sabe que o inimigo tenta, que ele vai sim tentar te atingir, tentar, né, atirar em um dos seus covardemente. Mas ele não vai conseguir se não houverem brechas dadas por nós. E isso aí dá outros e outros vídeos a respeito desse assunto. Mas o importante é que eu quero dizer para vocês neste vídeo é que você tem um exército que já venceu, um general, né, que está sobre você, que pode todas as coisas. Ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quando o teu inimigo vai te atacar, ele antevê tudo, não tem como. Ninguém é páreo para o nosso Deus. E eu não posso me deixar de lembrar daquela palavra que está escrita lá em 2 Reis, que onde Eliseu, ele está dentro de uma casa e essa casa começa a ser cercada pelo exército do inimigo, né? E Eliseu está dentro da casa, Eliseu, né, tá assim alheio ao que está acontecendo lá fora. E quando ele abre a porta, que ele vê o exército inimigo ali em volta, né, o moço dele, né, o menino que trabalhava junto com ele, fica desesperado, fala: Eliseu, cercar a casa, o que nós vamos fazer? Fica desesperado e o profeta faz uma oração e diz assim: Deus, abra os olhos do menino para que ele veja. E quando Deus abre os olhos do moço, ele consegue ver que atrás do exército que já estava formado ali contra Eliseu, existia um exército muito maior, que eram os anjos do Senhor, carros de fogo, um exército poderoso atrás daquele exército. Então, quer dizer, o exército ali, né, achando que estava na covardia, indo pegar Eliseu, mas o exército de Deus já estava preparado e muito maior, muito mais poderoso e numeroso, atrás daquele exército inimigo, como quem diz: filho, você não precisa se preocupar com as armadilhas que o teu inimigo te coloca nessa guerra, porque eu sou aquele que vejo as armadilhas, antevejo o ataque, e quem vai surpreender o teu inimigo sou eu, e não o teu inimigo te surpreender. Então, para mim, esse hino Covardia, apesar de ser um hino muito bonito, é uma heresia. Para mim, eu não consigo aceitar que o meu Deus, enquanto eu adoro a Ele, Ele vai permitir que o meu inimigo ataque um dos meus e vença sobre mim. Não, Ele não vai permitir isso. Então, se você acha que seu Deus é pequenininho assim, ó, que seu Deus é um Deus covarde ou um Deus que te abandona no meio da batalha para você morrer e ser estraçalhado pelo teu inimigo, não. Sabe quem foi assim? Hitler. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre Hitler
E Deus falou poderosamente no meu coração. Hitler, eu não sabia disso, mas no meio da Segunda Guerra Mundial, né, no final da Segunda Guerra Mundial, Hitler já estava começando a perder a guerra. E sabe o que ele fazia? Ele mandava os exércitos dele para a Rússia, ele mandava, e eles iam morrendo lá de frio, porque não tinha como eles lutarem na Rússia, né? Tava claro que ele ia perder. Mas você pensa que ele falava assim, não, pessoal, vamos parar de ir lá, porque tá morrendo nossos exércitos, nossos patriotas estão morrendo todos na guerra. Não, Hitler mandava os exércitos dele, ele quase acabou com os exércitos, com o número de pessoas que tinha alistado naquele exército, porque ele mandava para lá, mesmo sabendo que eles iam morrer. E isso me chocou. Na hora que eu estava assistindo aquele documentário, o Senhor falou comigo, ele falou, eu não sou esse tipo de líder, eu nunca fui esse tipo de general, que mandasse os meus soldados para uma guerra sabendo que eles iam perder, sabendo que eles iam lá para ser kamikazes, para dar a sua vida em vão. Não! O nosso Deus, ele só nos coloca nessa guerra porque ele já sabe que ele já venceu essa guerra. Ele fala para você, vai, enfrenta a guerra. Pode ter tiro, pode ter bomba, pode ter o que for, pode ser assustadora a guerra, mas não acredite nisso que você está vendo. Ainda que uma bomba venha no teu peito e acabe com a tua carne, eu já venci essa guerra. Ele já te garantiu a sua vitória. Então aí você precisa conhecer o território aonde você está lutando. Nós estamos nessa guerra, mas o território onde nós estamos lutando é aqui, nessa vida, nessa terra, nessa vida passageira. Mas nós vencemos para ter uma vida eterna. A vida eterna já está garantida se você for firme e fiel a Ele até o fim. Então o que acontece? Você não precisa ter medo. Nada que aconteça nessa terra, por mais terrível que seja, você tem que entender que você já venceu. Você é mais do que vencedor. Você já venceu. Passa pelo que tiver que passar. Tudo aquilo que Deus permitir passar, você passa. Porque você sabe que você já venceu. Você já imaginou se Jó tivesse murmurado contra Deus e desistido da caminhada com Deus, falado assim, não, essa guerra aqui tá muito forte, acho que Deus realmente me abandonou e eu não quero mais servir a Deus. Se ele, como disse a esposa dele, amaldiçoasse o Deus dele morresse, ele tinha perdido a guerra. Hoje Jó não tinha recebido 2 vezes mais, o dobro do que ele perdeu aqui na terra, e não estaria com a sua salvação garantida. Então, a única coisa que a gente tem que fazer, qual é a estratégia? Aqui eu vou dar a cereja do bolo, tá? A estratégia da nossa guerra. Qual é a estratégia? É chegar no fim. É não desistir, é não largar a nossa bandeira, que é a bandeira de Jesus Cristo. É o sangue dele. É esse sangue que te salvou. Então você vai até o fim. Independente das lutas que você passar nessa terra, das guerras que você passar nessa terra, você não tem que pelejar. Ai, mas eu tenho que enfrentar o inimigo, porque eu tenho que fazer... Tem muita gente que espiritualiza isso num nível, né, que acaba achando que é ele que vai vencer o inimigo. Não, porque eu sou espiritual, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e eu vou vencer o inimigo. Você não vai vencer o inimigo, não. Sabe por quê? Porque ele já foi vencido. Jesus já venceu o seu inimigo. E aí eu me lembro de um outro louvor da harpa cristã, que esse sim não tem heresia na letra. Chama-se Campeões da Luz. E ele diz assim: cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Esse hino, que é um hino da harpa cristã da Assembleia de Deus, ele canta a verdade. Cantando vamos combater o vil pecado e o seu poder. Então, a forma de você combater nessa guerra é simplesmente vencer o pecado. É simplesmente ficar firme com Jesus. É simplesmente agradar a Deus. É simplesmente servir a Deus. Aí ele diz, a batalha ganha está. A vitória Deus nos dá. Então Deus já te deu a vitória. A batalha já está ganha. A vitória é certa, é garantida. A única pessoa que pode perder essa vitória é você, se você passar por exército do inimigo, que já está vencido e derrotado. Se você peca contra Deus, se você abre mão da sua fé, você simplesmente deixa de ser um soldado do exército de Deus para ser um soldado do exército do inimigo. E aí ele já tem o seu fim garantido, que será o inferno e a destruição eterna, a morte eterna. Então, que esse vídeo tenha esclarecido, primeiramente, eu quero falar muito a respeito de batalha espiritual, de brechas, né, de legalidade, quero falar muito sobre isso para que você sofra menos nesta guerra, tá? Porque quando você dá legalidade, um tiro pega no seu braço, arranca o seu membro, você sofre. Aí, isso não significa que você perdeu a batalha, você pode muito bem, né, se arrepender do seu pecado, ir lá e vencer a guerra.
sofreu muito mais na terra do que Deus tinha para você viver, mas você pode ainda vencer a guerra. Mas quando você fecha as brechas, quando você abre mão do pecado, você renuncia às coisas do mundo e da carne, não tem como. Deus não vai deixar o teu inimigo vencer sobre você. Ele pode até lutar, ele pode até tentar, mas se você continuar firme como Jó, eu sei em quem eu tenho crido e em breve o meu Redentor, ele se levantará, ele vai me ajudar, ele vai me defender. Com certeza, Deus ele vai te defender, Deus ele vai se levantar, ele vai te dar vitória aqui na terra, nessa vida e principalmente a vida eterna, que é a grande vitória que todos nós almejamos alcançar. E não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra e fique firme em nome de Jesus. Tchau!